Você já deve ter ouvido falar no corte americano, que é um dos estilos de cabelo masculino que mais estão em alta em todas as barbearias do país. Mas você sabe como é esse corte afinal? E qual é a origem dele? Eu vou contar tudo isso pra você neste vídeo de hoje. Bora começar com as características do corte americano. Ele é um estilo de cabelo que tem degradê aqui nas laterais e o topo um pouco mais volumoso. Então qual que é a diferença dele para um degradê clássico, Pedrão? A resposta é nenhuma. O nome corte americano é um apelido que esse estilo acabou ganhando aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a expressão American Cut, ela é usada para fazer referência a um corte de carne, não a um corte de cabelo. Então isso nos leva à próxima pergunta, que é: por que se chama corte americano? E a gente vai ter que voltar um pouquinho na história também para descobrir essa resposta. Um dos cortes masculinos mais icônicos e atemporais é o crew cut. Em português seria o corte da tripulação. Apesar dos americanos não terem inventado esse estilo, ele ganhou popularidade na década de 1950 entre os remadores universitários dos Estados Unidos. E depois disso ele se espalhou para o mundo. Então outra tradução possível também seria corte dos remadores, porque a palavra crew também serve para descrever o esporte do remo. E as características são aquelas que a gente já viu no corte americano: lateral baixa raspada e topo um pouco mais volumoso. E não precisa ter degradê, essa questão do degradê é uma tendência mais contemporânea. Você pode simplesmente ter um undercut, que é raspado baixinho e aqui raspado mais alto, ou aparado mais alto. Antes de se popularizar entre os remadores universitários dos Estados Unidos, esse corte já era muito comum entre os soldados de vários países diferentes. Isso por 3 razões básicas. Número 1, é fácil de cortar. Número 2, é prático de fazer a manutenção. E número 3, ele traz um pouco mais de personalidade e charme do que o cabelo simplesmente raspado de maneira uniforme. Mas então voltamos à pergunta: por que no Brasil se chama corte americano? Ou começou a se chamar nos últimos tempos? Antes de ser chamado de corte americano, a galera costumava chamar de corte militar aqui no Brasil, porque, como eu comentei, os soldados usavam muito, e não apenas os americanos. Acontece que os americanos ganharam a Primeira Guerra Mundial e eles ganharam a Segunda Guerra Mundial, e eles são os donos de Hollywood. E a gente sabe que o cinema americano tem essa obsessão por história de guerras. Então, ao longo dos últimos 100 anos, muitos filmes de guerra foram feitos em Hollywood e viraram ali sucessos mundiais, em que os americanos eram os mocinhos e usando esse corte, que a gente pode chamar de crew cut, corte militar ou corte americano, como agora tem se falado aqui no Brasil. Por conta da cultura hollywoodiana, então, esse estilo acabou ficando muito associado aos soldados americanos. E é daí que vem o nome corte americano. Espero que vocês tenham gostado dessa história e até o próximo vídeo do Elombre.